Bom, já está começando a gravação. Vamos então. Ah, vamos lá. Tá bom fazer essa divisão. E agora, bom, só lembrando o que a gente fez na aula passada, a gente fez este último que foram operações. Tá mais bonito? Operações binárias. Então, a gente colocava três conjuntos A, B, C. E uma operação binária. Vamos ver. Uma operação binária era uma operação binária. É uma relação, na verdade, é uma função, só que a gente ainda não falou de função, então só vou falar que é uma relação satisfazendo certas propriedades. Mas depois eu falarei de função, então aí vai ficar mais claro. Então, operação, vou chamar assim pontinho, ou também posso chamar de asterisco, que parte do produto cartesiano A vezes B, em conjunto C. Só isso. E bom, às vezes daí tínhamos as operações externas e internas. Então, operação interna. A operação interna é quando os três são iguais. A igual a B igual a C. Isso aqui, cadê? Então, a gente viu alguns exemplos. Aí, assim como a gente temos interna, temos externa. E na externa, a gente tinha dois casos. À direita, a direita era quando aqui a operação parte A vezes B e chega em A, ou seja, aquele conjunto que está à direita, o B está à direita, e o conjunto B era chamado dos multiplicadores ou escalares, né? O conjunto de multiplicadores. Vou escrever aqui. Multiplicadores ou escalares. E como temos a operação à direita, a escalar também vai ser à direita. E tínhamos outro, que era à esquerda. E nesse caso, agora o B vai ficar à esquerda de A. Na maioria dos casos, a gente vai trabalhar mais com isto.
A gente deu um exemplo conhecido, né, que se nós chamamos de B o conjunto dos vetores no plano eje 2, então tínhamos uma operação que ia dos números reais vezes V até V, que fazia? Você tinha um número real lambda e um vetor V, você associava no vetor lambda vezes V. Por exemplo, se nós temos o número 2, que pertence aos reais, V, o vetor, vamos supor que seja 3,7. Logo, 2 asterisco, o vetor V. Sim, vamos fazer assim. Logo, 2 asterisco V vai ser 2 vezes V. E agora, também, uma coisa que a gente não definiu, mas vamos aceitar, que o produto vai ser, o número 2 vai entrar a cada coordenada, ou seja, vai ser 2 vezes 3, 2 vezes 7, ou seja, vai ser 6 vezes 14, que vai ser outro vetor. Então, a ver, vamos ver. Acho que eu posso mexer assim. Ah, olha que legal. Então, tira um print, Lucas. Tira um print da tela. Isso, isso. Então, vou fazer assim. Ai. Bom, como eu posso mexer? Eu vou deixar salvo assim. Então, só para ter uma ordem. O que você... Vou deixar aí. Não vou mexer muito, porque estou aprendendo agora. Tá. Então, aqui separamos de novo. Estou aprendendo agora mesmo, né? Então, bom. Mas, como você falou, por exemplo, o que a gente pegou, eu ainda não sei mexer esta régua, não sei como fazer o sentido, mas vamos fazer a mão. Então, eu peguei o vetor 2, 7, que... Não, 3, 7 foi. 3, 7 foi. E apagou todo. Que ele seria um vetorzinho mais ou menos assim. Mais para assim. Esse 3 indica que aqui embaixo são 3 unidades e aqui acima são 7 unidades. Isso em geometria analítica vocês vão ver isso. E o que a gente fez? Como multiplicamos 2 vezes 3, 7, o 2 entra em cada um, ficaria 6, 14. Então, ele ficou o duplo, né? Sei lá, vou fazer uma coisa assim. Então, aqui vai ser 6 unidades. E aqui vai ser 14 unidades. Mas, se eu tivesse colocado menos 2, por exemplo, menos 2, 3, 7, teria ficado a mesma coisa, só que com sinal negativo.
E nesse caso, o sentido teria mudado. Seria assim, para baixo. Tá? É a mesma coisa, tá? Só que o sentido muda. Tá? Então, esse foi nosso exemplo de uma relação binária externa. Então, as notações, como já falei, para operações binárias pode ser assim, uma bolinha, pode ser um mais, uma bolinha, pode ser um asterisco com uma bolinha, ou um asterisco sozinho. Não, não é x, é asterisco. Pode ser uma bolinha, de um ponto dentro de uma bolinha, e assim, há muitas maneiras de denotar. Tá? Então, uma das coisas que a gente vamos falar é o seguinte, umas definições. O que vai ser? Estruturas algébricas. Talvez o nome possa assustar um pouco, mas não é muito complicado, não. É só o nome. Então vamos fazer uma definição. Bom, antes que nada, antes de falar de definição de estruturas algébricas, eu esqueci de mencionar uma coisa. Então, as principais. Depois eu vou falar, na verdade, vou dar uns exemplinhos e daí vou formalizar a definição. Ai, não. Estou confundindo aqui. Foi mal. Estava vendo aqui meu PDF, aí confundi aqui. Estava certo, a definição mesmo. A definição de estrutura algébrica. Então, seja A um conjunto. Então, uma estrutura algébrica, uma estrutura algébrica, simplesmente vai ser um par. É vamos falar assim, um objeto da forma. Ou seja, vai ser A, com parênteses, primeiro, A vai ser quem? É o conjunto onde a gente vai pegar os elementos. A, e aqui agora vai vir uma operação. Pode ser assim. Por exemplo, aí seria uma estrutura, um conjunto com uma operação binária. Mas podem ter mais. Ou seja, em geral, pode ser assim. Eu posso colocar outra estrutura. Ou seja, podem existir estruturas algébricas só com uma operação binária, ou com dois, ou com três. Mas, em geral, quando falam de estrutura algébrica, é isso. É um conjunto munido de alguma operação. Tá? Essa é... Aquelas maneiras ali são todo um vetor. As notações? Desculpa, eu só li agora. Não, as notações é a maneira de denotar a estrutura. Por exemplo, eu poderia ter... A gente colocou
Poderia ter escrito assim, 2, 3, 7, uma maneira. Outra maneira poderia ter sido assim, 2 bolinha, 3, 7. Outra maneira poderia ter sido assim, 2, 3, 7. Ou seja, isto daqui, as notações, são as notações das operações. Só isso. Tá? Então, por exemplo, a gente já viu os naturais com a soma é uma estrutura algébrica. Okay? Ah, e bom, aqui, aquelas operações, estas daqui são operações binárias ou externas, tá? São operações binárias que podem ser externas ou internas. Externas ou internas. Por exemplo, esse daí é uma estrutura algébrica. Outro, por exemplo, eu posso fazer os mesmos naturais com a soma e o produto. Aqui. Soma e produto. Tá? Ele também é uma estrutura algébrica. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, por exemplo, na primeira, o que eu posso fazer, se eu tenho 2 naturais, eu posso somar os naturais. Só isso. Mas na segunda, além de somar, eu posso multiplicar eles. Tá bom? Então, são 2 estruturas algébricas diferentes, embora eles possuam o mesmo conjunto, tá? E tenham uma operação em comum, mas são operações diferentes. Tá? E de fato, você pode criar outra coisa, sei lá, N triângulo, onde quem é triângulo A, triângulo B, é o mínimo de AB. Sim? Então, todas essas coisas vão ser umas estruturas algébricas. Só isso. Tá bom? Agora, vamos se dividir em estruturas algébricas segundo a quantidade de operações binárias que tenha. Então, vou deixar um tempinho para você fazer um print daqui. Eu também vou fazer o print. Então, já. Vamos. Não posso subir tudo. Mas bom. Deixa eu ver agora já. Isso. Então, agora vamos ver uma das primeiras definição. Uma das primeiras das estruturas algébricas é a seguinte. Então, vou considerar um conjunto. Então, um conjunto eu posso chamar de qualquer maneira. A, B, C. Eu vou chamar Y por enquanto. Y. Seja um conjunto.
seria um conjunto. Então, dissemos que faltou. Dissemos que o par, não, dissemos que a estrutura algébrica algébrica G, esse daqui, é um magma ou também monoide se a operação que a gente tem é binária e interna. Sim? Ou seja, simplesmente isso é um magma. Ou seja, o que significa que seja binária interna? Vai ser, ou seja, que uma operação é assim. Se é interna, todos vão ser iguais e vai chegar em... Ou seja, todos os elementos vão pertencer a Y. Isso é simplesmente um monoide. Tá? Ou seja, é uma estrutura algébrica onde a gente tem um conjunto e uma operação. Só que essa operação pode ser qualquer, binária, interna ou externa, externa direita, externa esquerda. Quando ela for interna, ou seja, quando for assim, né, que seja de Y, vezes Y até Y, ela vai ser chamada magma ou monoide. Tá bom? São só definições. Eu vou ler sua mensagem. Ah, tudo bem. Relaxa para a Lawane, tranquila. Obrigado por avisar. Então, isso é simplesmente um magma. Tá? Isso vai ser um magma. Vamos ver se aqui. Deixa eu ver. Aqui estou procurando as minhas anotações. Será que onde é alguma coisinha? Não, é isso mesmo. Isso. Então, esse é, por exemplo, um magma. E agora vamos ver exemplos de principais estruturas algébricas. Ou seja, o que a gente vê? Que um magma é uma estrutura algébrica conformada por um par, onde a primeira coordenada é um conjunto e a segunda é uma operação binária interna. Mas assim, existem outros tipos de estruturas algébricas. Principais estruturas algébricas. Então, aquelas com uma lei de composição interna, ou seja, com uma lei, só com uma lei, por exemplo, temos esta daqui, magma. Vou buscar com. Também existe o semigrupo.
Essas coisas a gente vai ver depois. Só estou adiantando os exemplos do que a gente vai ver. Bom, monoide. Aqui acho que fiquei com uma dúvida. Eu vou corrigir depois, talvez acho que foi um erro de digitação. Se não me engano, sim, eu não digitei errado, eu vi errado, não é monoide aqui, é grupoide. Já estava aparecendo estranho. Eu li errado aqui, peço desculpas. Grupoide. Mama ou grupoide, né? Então vou colocar aqui. Máquina. E está um pouco irregular. Ou um grupoide. Semigrupo, monoide. E o que vocês vão ver em álgebra, o grupo. Tá? Só que aí vai depender, não só vai ter que ser interna, vai precisar algumas coisinhas mais. Então, essa é os exemplos de estruturas algébricas que só possuem uma lei de composição interna. Agora, com duas leis de composição interna. Bom, a gente já viu um exemplo que era os naturais, né? Os naturais com a adição e o produto. Mas também, mais geralmente, a gente tem o que se chama semianel, anel. Essas já são umas coisinhas que já se vê mais na frente. Mas eu posso dar exemplos de algumas definições, mas o estudo delas se vê em uns cursos mais avançados. Semianel, anel. Bom, depende do programa, tá? Tem algumas disciplinas em que primeiro a gente vê anéis de polinômios e tal, e outras tem que começar com grupo, tá? O programa daqui da gente é começar com grupo primeiro. Meu, domínio, corpo. Então, essas são com duas leis de composição interna. Corpo é que a gente vou falar depois dele em mais detalhe, porque em particular vou falar do corpo dos números reais, tá? Mas então, antes de passar a uma próxima tela. Daqui, a gente falou da estrutura algebraica. O que é uma estrutura algebraica? Você pega um conjunto e você acrescenta operações binárias. Tá? Então, você tem um grupo G e você acrescenta uma operação binária. Se você deixa assim, já tem dois objetos, o grupo e a operação binária. Então, esse objeto, esse par, já é uma estrutura algébrica. Mas você pode acrescentar mais operações binárias, né? Então, aí você vai ter mais. E os exemplos deles são assim. O primeiro é o magma, quando aquela operação que você pegou interna. Então, mais exemplos de operações de estruturas algébricas com uma composição interna. Bom, é o magma ou grupoide, mas também tem um semigrupo, também tem um monoide, também um grupo. Agora, com duas de composição interna, a gente tem o semianel, anel, domínio e corpo. Tá? Esses são exemplos e nomes que vão vocês irem conhecendo esses nomes, que vocês já no futuro vocês vão ver mais disso. Ficou alguma dúvida, gente? Talvez isso pode parecer um pouco chato no início, né? Porque são nomes que talvez vocês não tenham escutado antes.
Deixa eu formular a dúvida porque eu não entendi. Tá. Ali é o primeiro ou o segundo. Qual? A direita, sim. Primeira lei. Não, uma lei. O sea, que poseen uma lei, só uma lei de composição interna, e aqui dois leis. O sea, não é que seja a primeira lei nem segunda lei. Por exemplo, aqui. Lembrem, o que é uma estrutura algébrica? Uma estrutura algébrica é um conjunto com operações binárias. Essas podem ser externas ou internas. Mas, se você pegar só uma estrutura, também, perdão, só uma operação é uma estrutura algébrica, com outra operação também, com outras operações também. Tá? Então, segundo, a gente vai ir classificando aquelas estruturas algébricas que possuem só uma lei de composição interna. São exemplos esses daqui. Aquelas que possuem só uma lei são magma, ou grupoide, ou semigrupo, monoide ou grupo. Agora, estruturas algébricas com duas leis de composição interna são essas daqui: anel, semianel, domínio, corpo. Isso, então aí podem ter mais, três, então vão depender. Ou seja, melhor dito, o grupo, o conjunto, o elemento, o conjunto, ele pode ser tanto um magma, pode ser um semigrupo, grupoide, anel, domínio, corpo. Mas de que vai depender isso? Da operação que você associa nele. Se você só acrescenta uma operação interna, então ele pode ser um magma, ou um semigrupo, ou um monoide ou grupo. Se você acrescenta duas, pode ser semianel, anel, domínio ou corpo. Tá? Ficou claro essa parte daí? Tá. Agora, vamos... Madalena, como está indo? Está acompanhando ou tem alguma dúvida? Tá, então são nomes. Tá? O negócio para vocês é estudar, né? Aquela estrutura algébrica que só possui uma operação binária, é o magma, né? O magma, o grupoide, então. Aqueles que possuem duas, anel, semianel. Tá? Mas então, vou fazer um exemplinho, porque acho que quando vocês me pediram falar também de espaços vetoriais. Então, uma estrutura algébrica é um espaço vetorial. Então, vamos começar por o exemplo vai ser assim. Vamos poner o espaço vetorial R2. Exemplo do espaço vetorial. Porque vocês vão fazer álgebra linear 1, né? Então, vocês vão falar de espaço vetorial. Então, o que coisa é um espaço vetorial? Bom, vamos lá primeiro fazer com R2. Então, vamos fazer
o eje 2. Que eje 2 é o conjunto de pares ordenados. X. El conjunto de pares formados por números reais, né? Tanto X como Y pertence a eje. Ou seja, esse plano daqui. Eixo X, eixo Y. E aqui eje 2 é tudo isso daqui. Beleza? Esse é o plano eje 2. Eje 2. Só que então, olha só. Por enquanto, esse é só um conjunto. Tá? E agora, lembrem que as estruturas algébricas, elas mudam segundo as operações que vocês acrescentam. Vocês podem acrescentar uma operação de soma ou de produto. Né? Então, lembrem os naturais. Com os naturais, a primeira operação que vocês colocavam era a soma de naturais. Com isso, a gente tinha um magma, né? Que é um conjunto e uma operação só. E daí, se você acrescenta outra operação, você tem, por exemplo, a multiplicação. Então, já do que era um magma, agora seria um... não, seria um exemplo com duas composições internas, tá bom? Ele tem um nome, mas depois a gente vai ver isso. Então, agora, o que temos? Temos um conjunto, só eje 2. Então, a gente vai acrescentar. Temos que definir operações. Então, vamos definir. Então, defino. Defino uma operação. Vai ser a soma. Olha a diferença. Essa é a soma que a gente está acostumado com números. Mas agora eu vou pegar vetores. Vetores ou pares ordenados. Então, a princípio, para não nos confundir, vou colocar assim, mais com uma bolinha. Tá? Simplesmente vai ser a notação que eu vou dar para essa operação binária. Vai ser assim. Mas eu vou querer que ela seja interna. Ou seja, o que significa? Que vão ser iguais. Lembrem, operações binárias internas, os três têm que ser iguais. Ficou claro isso aí, gente? Que lembrem, o que é uma operação binária? É uma operação que temos três conjuntos. Temos isso. Se a gente fala que é interna, os três são iguais. Sim, os três são iguais. E agora como eu apago isso? Bom, na mão. É apagar. Não quero limpar a tela. Você tem feito print de todas as telas, né? Só para, se a gente perder, não tem problema. Tá. Né? Tá permanente. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor aqui. Vamos chamar assim. X1, Y1. Esse elemento vai pertencer aqui. X2, Y2. Tá? Agora, só esta notação talvez pareça um pouco chata, um pouco feia. Mas, não sai este negócio. Vou fazer aqui embaixo. Lembre, o que é um par ordenado? Bom, lembremos, o que é o produto cartesiano? O produto cartesiano são os elementos dos pares ordenados, né? Onde o primeiro está em A grande
e o segundo está em B grande, certo? É uma boa, Lucas, vou fazer isso. Então, só que se agora A está em eje 2, ele é um elemento de duas coordenadas, né? X1 e Y1. E se B, eje 2, e se B também está em eje 2, então B é X2, Y2. Então, o par ordenado A, vírgula B, vai ser que, em lugar de A, coloco tudo de novo, X1, Y1, vírgula, B, que é X2, Y2. Né? Esse seria o par ordenado. Então, é isso que está aqui. É um par ordenado. Um par ordenado onde cada coordenada é um par ordenado também. Ficou claro isso, meninos? Sim, Madalena? Sim? Então, show. E agora, eu quero sumar esses pares ordenados. Qual seria... O que vocês acham? Como que a gente poderia somar eles? Por exemplo, se vocês têm dois vetores. Isso, muito bom, muito bom. Enquanto eu consiga apagar isso, vou... deve ter uma maneira mais rápida de apagar, mas depois eu vou ver isso. Será que sai agora? Gente, não sei. Bom, então, vamos continuar aqui. Então, se eu tenho dois pares ordenados, eu vou definir a soma deles, né? X1, 1. Mas essa soma é desta notação, X2, Y2. Como vocês falaram, vai ser X1 mais X2, Y1 mais Y2. Mas não temos tinta branca, acho. A ver, caneta azul. Branca. Né? Pelo menos parece algo. Bom, sei lá, depois a gente vê o que a gente pode fazer. Está muito grosso, vou colocar a caneta mais fininha. Bom, então, o que temos aqui? A gente definiu, só que então, temos que prestar muita atenção aqui. Temos dois tipos de somas. Qual? Essa soma daqui, mas olha só, quem é x1 e x2? Na verdade, cada elemento x1, y1, x2 e y2 são números reais. Então, esta é a soma dos números reais. O que está fazendo? Temos dois pares ordenados. A gente vai definir uma soma de pares ordenados como? Cada coordenada vai ser a soma. Né? Em esse caso, x1, y1 mais x2, y2 vai ser o par ordenado formado pela primeira coordenada vai ser a soma das primeiras coordenadas e a segunda coordenada vai ser a soma das segundas coordenadas. Por exemplo, se eu tenho 3, 7 mais 5, 9, qual seria a definição? Vai ser 3 mais 5, vírgula, 7 mais 9. Ou seja, vai ser 8, 16. Ficou claro, gente? Essa caneta, essa espessura da caneta,
Qual vocês preferem, a anterior ou essa nova? Anterior, né? Fica mais fácil para ver. Tá, tá, ótimo. Então, e assim, tá, então, essa vai ser a soma. Vou ver se a gente podia apagar aqui. Gente, eu apago a outra caneta, mas não consigo apagar aquele. Sei lá o que aconteceu, mas enfim, depois eu vejo o que aconteceu. Então, ou seja, aqui a gente já definiu. Isso aqui seria um magma. Por quê? O que um magma? Lembrem, um magma é simplesmente uma operação, um conjunto com uma operação binária. E é isso que a gente temos. Esse daqui é operação binária interna. Então, isso é um magma. Está trolando o programa. Agora eu vou definir outra. Vou definir outro, outro, outra operação. Vai ser assim. Só que agora vai ser diferente. Vai ser de eje. Só pela cara, ela é interna ou externa? O que vocês acham? Enquanto eu vou pensando como. Consegui. Isso, o primeiro são os reais, o segundo são EG2 e o terceiro é EG2. Então, certo, muito bem, Madalena, é externa. Lembrem, porque para. A ver, Lucas, falta um quadrado. Onde? O quadrado onde? Está faltando um quadrado. Não, 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 não. Eu estou deixando assim, certinho. Ah, você está falando um 2, né? Mas não, eu estou deixando assim. É só. Então, se fosse assim só, que tipo de operação é? Interna ou externa? Externa, isso, muito bom. Para ver que se é interna, os três têm que ser iguais. Se um deles é diferente, ele já é externo. Só que agora eu vou definir como aquele exemplo que a gente fez. Ou seja, eu tenho um escalar, vamos chamar aqui um vetor, AB. Então, vai ser assim, lambda AB. Lembrem sempre os produtos, né? Ou seja, os elementos de cada um, no meio está a operação. Vai ser assim, lambda A, lambda B. Exemplo, 2, 7, 4. Então vai ser que o 2 entra a cada um. Então seria 14, 8. Sim? Então, ou seja, o que a gente tem feito? Em eje 2, se eu deixar assim, se eu deixar só assim, que tipo de estrutura seria? Seria simplesmente um magma. Não, não seria um magma.
Porque lembrem, um magma, a operação tem que ser interna. Ficou claro isso, gente? Ele não é magma. Porque lembre, para que seja magma, a operação tem que ser interna. Ficou claro, Madalena? Ótimo. Sim? Mas é uma relação, é uma operação externa, simplesmente isso. E lembrem, o que é uma estrutura algébrica? Uma estrutura algébrica é simplesmente um conjunto munido de operações binárias. E essas operações podem ser externas ou internas. Lembram? Está por aqui. Aqui. Uma estrutura algébrica simplesmente é um conjunto de operações binárias. Agora, essas operações binárias podem ser internas ou externas. Não está falando que vai ser um conjunto e só operações binárias internas. Ou um conjunto e só operações externas. Não está falando isso. Pode ter operações internas e pode ter operações externas. Beleza? Ficou claro isso daí? Então, vamos ver então. Esse aqui não tem nome, é simplesmente uma operação, é uma estrutura algébrica só, em geral. Só que, agora, vou. Então, a. Os da externa não tem nome. Alguns não, tem alguns sim, tá? Mas, deixa eu ver, acho que não. Ou seja, aqueles que só tenham externa, acho que não. Mas olha só, já, o que temos agora? Temos conjunto R2 e duas operações binárias, certo? Certo, Madalena? Ou seja, a gente criou R2, ou seja, temos R2 e a gente definimos duas operações, uma das quais é interna e a outra é externa. Então, essa terna, R e essas duas operações, seria uma estrutura algébrica, certo? Lembre, uma estrutura algébrica é simplesmente um conjunto munido de operações binárias. Então, esse R2, a soma e o produto, é chamado, é uma estrutura algébrica. Agora, lembrem aqui, este daqui era uma operação binária externa à esquerda. E o conjunto eje, lembrem, o B como se chamava? Eram os multiplicadores ou escalares, certo? Então, neste caso, eje é o conjunto de escalares. Então, ela, agora voltamos aqui. Então, eje 2, esse daí é uma estrutura algébrica e ela vai ter um nome particular. Então, um nome muito bonitinho. Chamada do espaço vetorial
espaço vetorial. Ou melhor dito, é um exemplo de espaço vetorial, tá? O certo seria dizer isso. É uma estrutura algébrica que é um espaço vetorial, mas na verdade, acho que podemos chamar, se é um exemplo, chamada, assim, tá certo, chamada de espaço vetorial. Mas na verdade é mais isso, não é só espaço vetorial. A princípio sim, tá? Mas vamos falar um pouquinho disso. Eu vou tentar ser mais formal. Ah, tá. Antes de eu continuar, mas então, chamada de eje. Agora eu vou explicar por que esse eje, espaço vetorial. Por que eje? Eje, ou seja, quando a gente vai falar daqui a pouco de um espaço vetorial geral, esse conjunto vai ser o conjunto dos escalares. Sempre vai ser o conjunto dos escalares traço o espaço vetorial. E aqui, como vemos, o eje é o conjunto dos escalares, então vai ser eje espaço vetorial. Se fosse aqui Q o conjunto dos racionais, seria Q espaço vetorial. Se fosse aqui C o conjunto dos complexos, seria C espaço vetorial. Tá? Aquele eje CK que vai aqui vai depender de quais elementos é formado o conjunto de escalares. Sim, aqui num espaço vetorial, os escalares são sempre à esquerda. Sim. Mas existem outros onde é à direita, tá? Mas a gente vai se focar agora só na esquerda. Esse daí. Aí tira. Esse estava faltando para tirar print. Porque a esquerda. Tá, vamos falar isso agora. Mas vocês tiraram print já? Tirou. Bom, eu não tenho a resposta certa, mas eu acho que seria desta maneira. Por essa razão, vamos. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos colocar aqui, à direita. Então, para não confundir com aquele daqui que a gente fez, vou colocar assim. Sim, um asterisco. Só que agora, como seria? Vai ser primeiro um par ordenado, A, vírgula B, um escalar. Então, seria como a notação que a gente fez, foi assim, AB, lambda. Então, eu vou definir da mesma maneira. Lambda A, lambda B. Eu acho, eu não tenho certeza, que a gente escolhe a esquerda porque faz mais sentido que ele entre multiplicar assim do que se você colocar. Porque ele fica assim, né? Lambda A, lambda B. Do que se você fizer. Vou colocar depois eu falo. A B lambda à direita, ficaria, sei lá, um pouco estranho. Você acha, mais que nada é por costume, por convenção.
Mas eu vou procurar, tá? Eu vou procurar, talvez exista uma maneira, uma razão mais forte. Eu particularmente acho que por convenção, por mais facilidade, tá? Mas, tipo, acho que não afetaria nada, porque não interessa aqui, né? Bom, na verdade, vai interessar depois a ordem. Ou seja, vai ter lugares, vai ter operações em que não é o mesmo A vezes B que B vezes A, tá? Vai ter. Em geral, vai ser sempre. Só vão ser poucas operações nas quais essas sejam satisfeitas. Lembra onde? Viu onde, Lucas? GA. Claro, GA é o espaço R2 e ele é o primeiro exemplo de espaço vetorial. Agora, em geral, tá? Em geral, seja A, por exemplo, A e B, um conjunto. Dois conjuntos. E definimos duas operações. Aqui vai ter que ser uma lei de composição interna. Ou seja, isso que significa que se eu tenho V e W, que eles pertencem aqui, então a operação V soma W também tem que pertencer aqui. Lembrem, isso é que seja composição interna, né? Que se você pega dois elementos, se você aplica a operação, o resultado vai pertencer aqui nele. Tá? Isso que seja interno. Olha só que aqui eu não sei como está definida a soma. Eu só estou falando. É uma operação binária interna. Tá bom, gente? Um exemplo é o que a gente fez antes. Quando B era só eh, era o espaço R2. Mas aqui agora não, eu estou pegando B qualquer conjunto e A qualquer conjunto. Mas aqui não, aqui só aparece B. Onde vai aparecer a A vai aparecer aqui. Dois conjuntos E, esse daqui, e dois C. A, B, até B. E ela vai ser uma lei de composição externa. Isso que significa a direita, né? Não, a esquerda. A esquerda. Então, isso que significa que se eu tenho um elemento em A, em lambda em A, e um vetor B, vizinho em B, pertence aqui, A vezes B, então, lambda produto B tem que ficar em B. Logo, B é chamado um
A espaço vetorial. Y aquí esta ley de composición externa es llamada multiplicación por escalar. Voy a colocar aquí en observaciones. Observações. Como a gente já viu, quando a gente definiu uma operação externa, aquele A, bom, nesse caso era B, era chamado conjunto de escalares. Né? Então, A é o conjunto de escalares. Conjunto de escalares. Sim. E, ou seja, os elementos de A são chamados de escalares. Essa observação. Primeira observação. Segunda observação. Esse daqui, essa operação, também é chamada. Olha só, é uma multiplicação, mas é uma multiplicação por escalar à esquerda. Uma multiplicação por escalar. Sim? Agora, vocês lembram alguma coisa disso? Vocês já deve ter falado isso, né? Só que talvez não com essa exatidão, dessa forma. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Só que, na verdade, aqui eu estou mentindo em alguma coisinha. A gente vai querer, para completar a definição de espaço vetorial, é que A seja um corpo. Ou seja, precisa ser que A seja um corpo. A tem que ser um corpo. Agora, que um corpo, isso a gente vai ver depois. Ser um corpo. Então, um corpo, né? Então, essa é o seguinte que a gente vai falar. O que eu fiz agora foi simplesmente, se a gente, vamos subir, o que a gente falou agora? A gente falou que estávamos aqui, estamos nas principais estruturas algébricas, né? A primeira é aquelas que têm uma lei, só uma lei de composição interna. Quem quer entrar? Acho que não. Ou seja, a gente começou as principais estruturas algébricas. O primeiro grupo é aqueles que têm uma lei de composição interna. O segundo grupo, aqueles que têm duas leis de composição interna. E tem outro grupo também, aqueles que a gente está vendo agora. Este daqui que tem que ser um corpo. E a notação que a gente utiliza, esqueci. Quatro. Escreve-se. Assim. B mais assim. Tá? Ou seja, que temos? Que um espaço vetorial é uma estrutura algébrica onde possui uma lei de composição interna e uma lei de composição externa. Então, isso... Bom, pode tirar print da tela para a gente avançar.
Então, então vamos aceitar o que é um corpo por enquanto. Tá? Depois eu vou falar com mais detalhes. Foi por isso que eu não quis falar no início. Então, só estou falando um corpo. Um corpo vai ser que vai ser também uma estrutura algébrica, tá? Só que vocês veem, né? O que a gente precisa para definir uma estrutura algébrica? Precisamos as operações. Então, um corpo vai ser um conjunto munido de certas operações. Tá? Só que essas operações também tem que satisfazer certas coisas. Tá? Mas o que eu queria, aqui já, o que a gente viu? A gente viu um grupo de estruturas algébricas formadas por um conjunto e uma operação, né? E uma operação. Depois que vimos outro grupo de estruturas algébricas formadas de um conjunto e duas operações internas. E agora, este daqui é uma estrutura algébrica formada por um conjunto, uma operação interna e uma operação externa. Beleza? Era só esses exemplos. Só que se eu colocava espaço vetorial, vocês não iam saber o que é isso. Tá? Então, foi por isso que eu fiz todo aquele negócio de espaço vetorial. Tá bom, gente? Ficou claro isso daí? Eu ainda não defini certamente o espaço vetorial, tá? Só está faltando definir aqui um corpo. Mas, na verdade, o que eu queria era só mostrar uma estrutura algébrica com uma operação interna e uma operação externa. Então, esse é nosso terceiro grupo. Com leis de composição interna e externa. Bom, já temos o primeiro exemplo, né, que é espaços vetoriais. Outro exemplo também é módulos. Módulos já é algo mais geral de um espaço vetorial. Eu estou só colocando os nomes, tá? A gente não vai ver isso. Outro é álgebra, uma álgebra. Assim como a disciplina se chama álgebra, também álgebra é um tipo de estrutura algébrica. Álgebra sobre um corpo. Então, bom, essas são as definições de estruturas algébricas. Só isso. Mas na disciplina de álgebra 1, quem é o professor de álgebra 1? Vocês já sabem? Bom, em álgebra 1 vamos trabalhar só com magmas. O que é isso? Um magma é um conjunto com uma operação binária interna. Ah, Fabrício. Simão linear. Um é Fabrício. Bom,
Bom, qualquer dos dois professores são ótimos. Então, em álgebra 1, a gente vai trabalhar só com magmas, ou seja, vão ser estruturas algébricas formadas por um conjunto e uma operação binária interna. Né? Então, vamos ver propriedades das operações binárias internas. Bom, a gente está, acho que 1h20 ou mais. Vamos fazer uma pausa, gente, uma pausa de 5 minutos, e a gente volta para falar mais. Tá bom? Sim, vão ser os mesmos professores que iam ser no início. A ver, para que não fique muito grande o vídeo, eu vou parar a transmissão daqui, a gravação. Depois, vocês me lembram, tá? Para a próxima, quando eu voltar. Vamos ver.